O Noam Chomsky, filósofo americano, linguista americano, fala que a liberdade de expressão que nós temos que defender e defendemos é aquela liberdade de expressão de quem nós detestamos. O cara que agita bandeira bonitinha, como, por exemplo, bandeira contra o preconceito racial, bandeira a favor da igualdade social, igualdade econômica dos povos, contra a fome. Quem agita essas bandeiras não precisa de proteção alguma constitucional à sua liberdade de expressão. É justamente quem tem um discurso antipático, polêmico, é que precisa dessa proteção e que não está tendo. Né? Não que o discurso seja antipático, ele é contrário ao establishment. O sistema hoje está todo aparelhado, é toda a esquerda. E como nós temos um presidente conservador de direita, como tem um monte de empresários, de políticos, de gente da classe artística e intelectuais conservadores que saíram do armário, porque é um governo conservador, esse pessoal está todo sendo alvo de lacração e de perseguição e de acusações mil, dentre elas de produção de desinformação, de fake news, seja lá do que for. Luciano Hang, da Havan, teve os seus sites bloqueados. Aconteceu a mesma coisa com outros empresários que deram apoio a Bolsonaro. Jornalistas como Alan dos Santos tiveram que se exilar. Esse teve que se exilar. Não é igual o Jean Willis, não. E a gente vive o medo, o império do medo, a classe jurídica calada, vivendo um AI-5 sem AI-5. Né? Apesar do Casagrande, quando saiu da Globo, ter dito que no governo, o que ele acha de pior no governo Bolsonaro é que no governo Bolsonaro as pessoas pararam de ter medo de ser homofóbicas, pararam de ter medo de ser racistas. Ora, Casão, medo, meu filho, medo é sempre ruim. Medo é sempre ruim. Você não tem que ter medo de expor suas posições políticas. Só quem confunde posição política com caráter é você e o pessoal do seu time. Medo você não deve ter nunca. O Roosevelt, que foi presidente americano por 3 vezes, aliás, é por causa dele que depois modificaram a Constituição americana através de emenda para só permitir uma reeleição para presidentes americanos, né? O Roosevelt, para convencer o Congresso americano a autorizá-lo entrar na Segunda Guerra Mundial, Roosevelt vai cavar um argumento lá na Constituição americana, que todos nós temos o direito e a garantia fundamental, constitucional, de viver sem medo. Nós, eu, você, Lula, Alan dos Santos, Luciano da Havan, né, o pessoal socialista lá de Cuba ou da Coreia do Norte, nós temos que ter um senso de pertencimento sobre nossa pátria para admitir o oposto com educação e com respeito. Eu digo admitir e não tolerar. Norberto Bobbio criticava o termo tolerância. Ele achava que se tolera aquilo que é menor, aquilo que é desprezível, aquilo que é minúsculo, aquilo que é ínfimo e irrisório. Mas nós temos que nos adaptar ao outro, permitir ao outro existir, e não tolher suas liberdades, que é o que está acontecendo agora, proibindo bandeira, proibindo gente de usar celular no dia da votação. É AI-5 sem AI-5, gente. E a classe jurídica, ó, pianinha. Covarde, na verdade. Digno de dó. Os poucos baluartes da coragem da classe jurídica entendem, como Arnaldo Jabor, antes de morrer, que o Bolsonaro pode não ser o último biscoito do pacote. Pode não ser o suprassumo dos estadistas. Mas é ele que está aí. É ele que está aí. É ele que está aí contra uma série de desmandos. Tem muita gente boa na esquerda, tem muita gente boa no centro, mas essas pessoas não despontam com intenção de voto.
nessas pesquisas altamente discutíveis que nós já discutimos, né? Bastante aqui. Então sobra o quê? Sobra Bolsonaro contra o PT de Luiz Inácio Lula da Silva, que muito embora tenha cuidado, muito cuidado, de não se aliar, de não colar placa, de não dar abraço, de não pegar na mão, de não dar beijinho na TV Globo, nos jornalistas da Globo, no seu William Bonner, no STF, no ministro Alexandre de Moraes, no ministro Fachin, Barroso. O Lula é muito estrategista, muito inteligente. Ele não é culto, não, mas é inteligente. Muito embora ele tenha tomado cuidado de não defender esses caras, ele usa os argumentos desses caras para atacar seu opositor político, que é o presidente da República, e com isso ele reforça estas instituições. STF, a grande imprensa, a grande mídia, esses deformadores de opinião que aí estão, suprimindo liberdades ou permitindo que elas sejam suprimidas, calados, pecados pela omissão, e não somente pela ação, culpados pela omissão. E isso vai reverter em complexas consequências para todos nós brasileiros. Porque quando se vilipendia a Constituição Federal e quando se fere a Constituição Federal através das mãos, das canetas e do cérebro pensante de ministros constituídos, ministros, para defendê-la, você gravita entre o absurdo histórico e o perigo republicano. E aí você seja de direita, esquerda, centro, azul, amarelo, gordo, magro, preto, branco, você vai sofrer as consequências disso lá na frente, numa ditadura da toga, num direito jurisprudencial, em que o que vale é que o juiz diz que vale. Se o juiz falar que o redondo é redondo, é redondo. Se falar que o quadrado é redondo, fica sendo redondo. E aí você atenta contra os princípios mais elementares e mais óbvios da República, aqueles princípios que nos garantem uma normalidade jurídica, que nós já não temos há muito tempo, e que cheira a problema institucional, de crise de credibilidade dos poderes das instituições, seríssimo, gravíssimo, abalando a vida política brasileira e dos cidadãos nacionais. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.